500 mil exemplares vendidos no Brasil só no primeiro semestre desse ano, Colleen Hoover é a mulher do momento. Oi gente, eu sou a Yane do Minha Vida Literária e o vídeo de hoje é dedicado a trazer curiosidades sobre Colleen Hoover. Eu leio a autora desde que ela começou a ser publicada no Brasil pela editora Record. O primeiro livro publicado por aqui é o romance de estreia dela, o Métrica. Confesso que já faz algum tempo que eu não leio nada da autora. O último que eu li dela foi o Verity, se eu não me engano. Ela já teve outros títulos publicados por aqui desde então que eu acabei não acompanhando, mas ainda assim, eu li pelo menos uns 15 livros da mulher. E nos últimos tempos a Colleen Hoover estourou ainda mais. Grande parte disso foi o TikTok. Inclusive o É Assim Que Acaba, um dos livros dela publicado anos atrás, está sendo o livro mais vendido no Brasil. Ele já tá há semanas aí como o livro mais vendido, não só no Brasil, como lá fora também. Ou seja, se ela já era uma autora de sucesso, nos últimos tempos esse sucesso dela foi elevado assim, ó, às alturas. Já tinha feito um vídeo nesse formato, trazendo curiosidades sobre Taylor Jenkins Reid, uma das minhas autoras contemporâneas favoritas, e decidi agora trazer esse formato para falar da Colleen Hoover. Pretendo também fazer de ainda outros autores e autoras, inclusive no cenário nacional, então já contem para mim aqui nos comentários curiosidades de quem vocês gostariam de ver por aqui, para eu ter um norte, né, para pensar aqui nas próximas gravações que eu fizer. E as primeiras curiosidades aqui, então, tem a ver com as origens da Colleen Hoover. Ela é casada, tem 3 filhos e ela se casou aos 20 anos com o namorado dela do ensino médio. Antes de ser escritora, Colleen Hoover era assistente social e com 31 anos, antes dela publicar o primeiro livro dela, ela morava com o marido e os filhos em um trailer. Ela mora no Texas, ela fala que ela mora num lugar que é tão meio do nada que nem a entrega de pizza chega na casa dela. E como que ela foi então desse estilo de vida para ser a best-seller que ela é hoje? Na verdade, foi totalmente por acaso. O primeiro livro que ela escreveu, que foi o Métrica, então, ela escreveu de maneira completamente despretensiosa, porque ela queria dar um presente de Natal pra mãe dela, ela escreveu pra mãe. E, na verdade, ela queria que toda a família dela encontrasse uma forma de poder ler aquele livro, uma forma mais acessível. Então, ela foi atrás da plataforma KDP da Amazon, uma plataforma de autopublicação, e ela autopublicou, então, o livro dela com o apoio da família, mas pensando nisso, em ser um lugar em que a família dela poderia ler. A avó dela tinha ganhado um Kindle e ela queria que a avó dela pudesse ler a história dela. Só que aí o livro acabou sendo um sucesso, entrou na lista do New York Times dos mais vendidos, e aí a carreira dela foi alavancando. A próxima curiosidade tem a ver com a maneira como ela planeja publicar os livros dela, ou melhor, a forma como ela não planeja. Ela não é uma autora que vai pensar aqui na prospecção de carreira dela, tipos de livros que ela vai publicar, com quem ela vai publicar. Ela diz que ela toma as decisões menos estressantes pra ela, que ela não quer passar nervoso. Então assim, se ela tem uma história ali que ela quer contar e ela não tá no clima de ficar um monte de gente em cima dela falando o que ela precisa fazer e tudo mais, ela deixa a publicação tradicional dela de lado e ela vai atrás da publicação independente, publica sozinha os próprios livros, porque daí ela simplesmente bota lá a história que ela quer contar e fim de papo, sem estresse. Só que quando ela sente que ela precisa desse apoio, então que ela precisa ter uma equipe trabalhando com ela determinada história, seja no momento de escrever, seja para levar essa história para os leitores, aí ela recorre à publicação tradicional, aos editores dela. E aí a próxima curiosidade também tem a ver com esse jeito meio good vibes aí da Colleen Hoover, essa coisa de meio que se deixar levar. Ela não é uma pessoa regrada para escrever, então ela não tem aquela rotina de vou escrever todos os dias. Não, ela sente o próprio humor, ela vai de acordo com o próprio ritmo dela, o que significa que às vezes ela pode ficar semanas sem escrever um livro e às vezes ela pode entrar numa maratona frenética e escrever tipo 16 horas por dia. Inclusive, recentemente ela assinou um contrato para um livro em que ela aceitou não ser paga por aquele livro caso ela não esteja no ritmo, no clima de escrever a história. Então, simplesmente se ela sentir, putz,
não vai rolar, tá tudo certo, nada de pagamento pra ela e vida que segue. E bom, né, gente, pensa, se essa mulher vendeu 500 mil exemplares só no Brasil, só no primeiro semestre desse ano, sem contar tudo que ela já vendeu nos anos anteriores, não só aqui, mas fora do Brasil, dinheiro não é a maior preocupação dela no momento, né? Vamos falar real aí. A próxima curiosidade eu achei bastante interessante porque tem a ver também com muitas das críticas que os livros dela recebem. Então é importante a gente ressaltar, né, que muito do que a Colleen Hoover traz nas histórias dela refletem as experiências de personagens cis, hétero, brancos, dentro daquele padrão que a gente já tá acostumado. Não são os livros que a gente recomendaria se a gente tá pensando em falar em livros que trazem representatividade. E aí ela recebeu perguntas, né, de leitores que fazem parte da comunidade LGBT, que são fãs da Colleen e que gostariam de ver ela escrevendo casais LGBT. E aí, segundo a Colleen Hoover, ela falou que ela gostaria sim de escrever essas histórias, mas que ela sente que não é o momento de fazer isso por diversos fatores. Ela falou que ela já teve, né, a experiência de retratar personagens que fazem parte da comunidade e que ela não fez isso de uma forma correta. Então ela gostaria também de estudar mais, se preparar mais para não trazer uma representação errada quando ela fizer isso. Mas mais do que tudo, ela falou que ela reconhece a posição dela como mulher hétero e branca, que as pessoas brancas e héteros são sempre as privilegiadas quando a gente tá falando em questão de publicação, em histórias que vão receber a atenção, algo que vem mudando nos últimos tempos, mas ainda assim a gente sabe que os espaços não são os mesmos. E ela acredita que a melhor forma dela apoiar não é ela trazer essa representação na história que ela tá fazendo, mas de realmente consumir esses autores, deixar que eles tenham os próprios espaços. Então ela faz questão de divulgar nas páginas dela, Facebook, Instagram, Twitter, livros da comunidade LGBT que trazem essas vivências e são escritos por pessoas da comunidade e que, portanto, são as melhores pessoas para fazer isso. Fariam isso de uma forma muito melhor do que ela. Ela acredita que já que a gente tem tantas histórias incríveis sendo escritas por essas pessoas, é muito importante que a gente consuma essas histórias. Então ela prefere usar o espaço dela para apoiar esses autores e incentivar os leitores a lerem essas histórias, ao invés de ela, no momento, se concentrar em escrever sobre eles. E ela ainda falou que o romance favorito LGBT dela é O Vermelho, Branco, Sangue Azul, da Casey McQuiston. Uma grande característica dos livros da Colleen Hoover é esse fato, né, de que ela escreve histórias que a gente não consegue parar de ler. Ela usa e abusa dos ganchos, das viradas de páginas entre capítulos. Então, quando a gente pega pra ler um livro dela, é aquele livro que a gente vai devorar. Comigo, na maior parte das vezes foi assim. Eu sempre falo, né, que os livros dela, por eles terem essa característica muito envolvente, são aqueles livros que você devora, até porque ela também usa e abusa das emoções, né? São livros sempre que vão mexer muito com as nossas sensações, com muito daquele tom melodramático. Então são livros extremamente envolventes e sentimentais. E o que é mais curioso disso tudo é que a Colleen Hoover falou que ela é uma pessoa meio fria, que na verdade ela não é a pessoa que chora com um livro, com um filme. Então quando as pessoas começaram a relatar com métrica que elas tinham chorado com o livro, falar as passagens pra ela que elas tinham chorado, ela ficou meio... Quê? Como assim? Sério que você chorou? Na cabeça dela, na verdade, aquele era um livro para as pessoas mais darem risada de algumas situações do que chorarem com os acontecimentos. E ela diz, então, que talvez ela abuse desse sentimentalismo porque ela, sendo uma pessoa fria, ela talvez precise exagerar nisso para ver se ela sente alguma coisa. E aí também, né, nem precisamos dizer, os livros dela sempre vão tocar em temáticas delicadas, vão falar de luto, de abuso, de violência, de traumas de modo geral, sempre abordando aí essa faixa que vai mais ou menos dos 16 aos 20 e poucos anos. E, obviamente, a inspiração dela para isso tudo veio da trajetória dela como assistente social, com muito do que ela via e lidava com os jovens que ela atendia atuando na profissão. Todas as fontes das curiosidades que eu tô trazendo para vocês estão aqui no box de descrição, deixei todos os links. Boa parte deles estão em inglês. E eu tentei priorizar também as páginas que eu encontrei em que a gente tinha respostas da própria Colleen Hoover, então ela respondendo sobre algo, para não ser uma fonte de alguém que falou sobre a Colleen Hoover. Em grande parte, temos aqui comentários feitos por ela mesma. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem pra mim aqui os comentários de vocês. Pra quem tá chegando no canal agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita já pra se inscrever e ativar o sininho, então, pra não perder as notificações de vídeos novos. Me acompanhem também nas demais redes sociais. Por lá o nosso contato é ainda mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.